Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tua provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, Jesus, ele se apresenta em cada uma das cartas às igrejas de uma forma diferente. E quando ele se apresenta a cada uma delas, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele se apresenta como apóstolo do Senhor, ele se apresenta assim porque ele quer dizer algo. Porque se você escreve uma carta para alguém, né? Eu escrevo para o Douglas, por exemplo, uma carta e coloco lá: oi Douglas, tudo bem? Sou eu, o pastor Franklin, né? E começo a falar alguma coisa para ele, é uma coisa. Mas se eu escrevo uma carta para ele assim: oi Douglas, tudo bem? Aqui é o seu pastor, o pastor Franklin. Repara que é diferente? Parece que eu já vou puxar a orelha do Douglas, porque eu estou dizendo para ele: cara, eu sou o teu pastor. Eu estou falando para ele assim: cara, você me respeita. Está entendendo o que eu estou falando? Quando alguém se apresenta de alguma forma numa carta, isso a gente perde um pouco a noção, porque hoje em dia a gente não usa mais carta, né? A gente nem escreve mais mensagem, a gente já grava mensagem. A gente nem grava mais mensagem, agora a gente manda emotion, né? Em vez de falar assim, ok, estamos juntos, a gente manda um negocinho assim, uma carinha. Não é assim que acontece? Você está triste, ficou emocionado, você manda um bocado de carinha chorando. Você está alegre, um bocado de carinha rindo. Hoje a gente diminuiu a qualidade da nossa fala escrita, vamos dizer assim. Mas naquele tempo eles usavam tudo para poder dizer o que realmente eles queriam passar através das palavras. E quando a gente pega esse texto, a gente vai entender que Jesus ele se apresenta de uma forma muito especial para essa carta, para essa igreja chamada Filadélfia. E quando ele se apresenta assim, ele declara 3 coisas a respeito dele. E quando ele fala, ele se refere a ele mesmo como o santo, ele se refere a ele como o verdadeiro, ele se refere àquele que tem a chave de Davi. A cada igreja ele se apresenta de uma forma. E a única igreja que você vê ele se apresentando dessa maneira é aqui em Filadélfia. E quando você olha para essas 3 expressões a respeito dele, você precisa entender que Jesus está revelando algo muito especial, algo muito poderoso a respeito dele, mas a respeito da igreja. É como se ele estivesse dizendo: eu escrevi uma carta, por exemplo, para a Júlia, e nessa carta eu vou escrever sobre os negócios da Júlia. A Júlia faz pão, certo? E eu escrevo para ela assim: aqui quem está falando é o pastor Franklin, o maior vendedor de trigo do Mato Grosso do Sul, certo? O que eu estou querendo dizer para ela? Eu estou oferecendo para ela uma oportunidade, porque eu tenho o que ela precisa. E ele vira então para a igreja e fala assim: eu sou o santo.
Ele está oferecendo também uma oportunidade para a igreja. Eu sou o verdadeiro. Está oferecendo uma oportunidade. Ele não está só dando uma opinião sobre o estado da igreja, como também está dando uma oportunidade, uma possibilidade, um caminho a seguir. E eu queria ver esses 3 tipos de maneira de enxergar Jesus, para a gente poder entender o que ele quer fazer nessa noite. A primeira coisa que ele fala é que ele diz, ele se apresenta aqui, quem está falando é o santo, fala o santo. Ele não é alguém que está tentando ou está lutando ou que lutou contra o pecado. Porque quando a gente fala assim, esse cara é um santo, significa que ele não peca. Não é essa a impressão que vem na nossa cabeça? Eu falo assim, a Maiara é uma santa, significa que ela nunca peca, ou que ela não cede aos desejos dela. Não é o caso de Jesus. Quando ele fala eu sou o santo, não quer dizer que ele está lutando para se manter num estado de santidade. Ele fala assim, eu sou a própria santidade. Entenderam a diferença? Então ele fala, eu sou o santo, eu sou a origem da santidade, eu sou a capacitação para se tornar santo. Filadélfia era uma igreja fiel. Filadélfia era uma igreja santa. A gente leu, tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Filadélfia é uma igreja que o próprio Deus reconhece. Jesus fala que ela é uma igreja santa. Falou assim, eu sei que você luta, que você tem dificuldades, mas você guardou, você preservou a minha palavra. E ele fala isso, mas ao mesmo tempo, lá no final, ele diz para ela, olha, mas presta atenção, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala, continua, prossegue. Então ele se apresenta como o santo, mas ele também diz para Filadélfia, você precisa manter o que você tem, você precisa manter a tua vida, a tua santidade, você precisa manter as coisas do jeito que realmente são. Então olha só, ele vira para ela e fala assim, você precisa fazer isso mantendo a sua coroa. A gente pensa assim, quando fala de coroa no Apocalipse, a gente lembra de algo que vai acontecer. Mas aqui não é o caso. E a gente precisa entender muito bem o que cada texto diz. Ele não está falando de uma coroa que alguém vai receber. Ele está falando assim, você precisa manter o que você tem. A coroa você já tem. Você já possui a coroa. Agora ela pode ser roubada. A primeira verdade é que Filadélfia já possuía essa coroa. Essa coroa, na verdade, ela não tem nada a ver com riqueza terrena. Filadélfia não era uma igreja rica, apesar de estar num ambiente de riqueza. Era uma igreja que o próprio Jesus fala que ela era pobre, que ela era fraca, que ela tinha dificuldades. Mas ela tinha mantido a sua coroa, então não tem a ver com riquezas. Ele não está falando assim, guarda os teus bens, guarda o que você conquistou, guarda os seus títulos. Não, é muito mais do que isso. Coroas, na verdade, falam de um avanço espiritual. E o que é avançar espiritualmente? Não é ser reconhecido, hoje eu sou diácono, amanhã eu sou presbítero, depois eu vou ser pastor. Não é assim. Ele está falando sobre manter a palavra dele, guardar a palavra dele. Sabe, ele está dizendo para aquela igreja, falando para ela, você tem guardado a minha palavra. E guardar é manter ela no lugar certo. Guardar é fazer com que ela seja executada. Guardar é viver. Então essa igreja que ele fala aqui é uma igreja que vivia o que acreditava. Ela não era perfeita. Ele começa falando assim, eu conheço as tuas obras. E ele fala que eles têm pouca força. Então ele não está falando a coroa aqui, não é
o que ela fazia, não é a obra que ela fazia, não é o trabalhar na igreja. Não é isso que ele está falando. A gente precisa aprender a trabalhar na igreja, fazer as coisas, tem que fazer, né? A gente precisa executar serviço dentro da casa de Deus. Isso é normal. Mas não é isso que é a coroa dela. Não é também a capacidade dela, porque ela nem tinha tanta capacidade, ela era fraca, tem pouca força. Que coroa era essa? A coroa dela era porque ela guardava o que ela recebia do Senhor. Ela pegava uma palavra que recebia, entendia que aquilo era verdade e começava a viver isso. Eu quero profetizar isso sobre nós. Que a gente seja como a igreja de Filadélfia. Uma igreja que ouve o que o Senhor fala e guarda, preserva, mesmo que tendo pouca força. Aqui não é uma questão de ser o cara. A questão aqui é de valorizar o que recebe. Vocês entendem isso? Então a questão não sou eu, a questão é o que Ele está me dando. Isso muda tudo. Porque uma coisa é o que eu conquisto, o que eu faço, o que eu desempenho. Outra coisa é quando Ele me dá algo que eu não mereço, algo que é precioso. Aquela igreja reconhecia o valor do que eles recebiam de Deus. Então eles pegavam a palavra de Deus, a direção de Deus e valorizavam isso. Nós precisamos ser assim, porque há algo muito especial na igreja de Filadélfia. Tanto que tem muita gente que abre Igreja Batista Filadélfia, Igreja Nova Filadélfia, Filadélfia do Senhor, Filadélfia, eu sou Filadélfia, Igreja Apostólica Cristã dos Últimos Dias Filadélfia. Tem de tudo. Aqui se reúnem os cristãos de Filadélfia. Porto Filadélfia. Porque realmente é uma igreja fantástica. Na verdade, o grande desafio que aquela igreja enfrentava e conseguia era permanecer no que tinha recebido. Às vezes a gente quer receber de Deus algo fantástico. Fica assim, Senhor, preciso receber uma palavra, uma direção, uma coisa fantástica. Mas na verdade, o que nós temos de mais relevante é o que já recebemos. Porque Deus já falou com você. Deus já te ensinou coisas. E sabe, o nosso maior defeito é não valorizar os presentes de Deus. Não valorizar a palavra de Deus. Não valorizar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já deu para a gente. Eu queria dizer a você, valorize isso. Valorize o que Deus já fez. Valorize como? Andando naquilo que Deus já pediu para você andar. Amém? Então, a autoridade da igreja de Filadélfia, ela tinha uma razão. Era uma igreja que, apesar de ter pouca força, ela andava no lugar onde Deus estabelecia. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas ele diz que eu tenho já aberto uma porta diante de você e ninguém vai fechar essa porta. Você imagina isso? Elas tinham uma autoridade de Deus que elas iriam transitar em um certo nível de autoridade, onde que ninguém conseguiria atrapalhar ela fazer isso. Ela tinha uma autoridade da parte de Deus. E aonde está essa autoridade? Justamente nisso. Tens guardado a minha palavra. A riqueza e a autoridade da igreja é permanecer no santo e na sua santidade. Então, o que é a santidade que eles precisavam ali? O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é se tornar aquilo que nós recebemos do Senhor. A santidade aqui não é você tentar ser uma pessoa, tentar mudar alguma coisa dentro de você. A santidade aqui é você entrar no santo. Essa é a ideia. Eu sou o santo. E vocês, apesar de pouca força, têm guardado a minha palavra.
Por isso eu vou abrir uma porta, eu tenho aberto agora uma porta diante de você. Ou seja, a santidade, ou permanecer ou guardar aquilo que Deus já deu, na verdade, abriu portas para ela. Viver em santidade é mais do que tentar andar correto, é permanecer nele. Sem estar nele, é impossível guardar a coroa. Ele fala: olha, você precisa cuidar, você precisa continuar guardando o que você tem. O que eles guardavam? O próprio Jesus falou: a palavra. O que é a coroa de Filadélfia? A palavra. O que é o seu maior tesouro? O que é? A palavra. A palavra é o seu maior tesouro. É a sua maior riqueza. É a minha maior riqueza, é o meu maior tesouro. Só que nós não valorizamos isso. Quando o dinheiro acaba, nós ficamos muito debilitados emocionalmente. Por quê? Porque o nosso tesouro é o que conquistamos. Entende isso? Mas se o nosso tesouro for a palavra, a gente vai entender que ela vai manifestar algo. A gente pode confiar. Eu falei disso na semana passada. E eu preciso entender que o meu maior tesouro, a minha coroa é manter a palavra, é manter a santidade. E eu quero colocar a santidade não como a ausência do pecado, mas manter a santidade é permanecer naquilo que Deus já fez em você. Não retroceder. Às vezes a gente coloca aquele texto: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. A gente coloca esse texto em relação a pessoas que querem ministério. Mas o arado é tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. É todas as renúncias que Ele te pediu. É tudo o que Ele já te disse que você tinha que fazer. Cada palavra que Ele já liberou. O Senhor hoje, nessa noite, está falando assim: vocês precisam entender que eu sou o santo. Significa que você vai conseguir se andar em mim. Tudo aquilo que eu já falei, eu vou revelar. Às vezes a gente perde porque o Senhor falou há tanto tempo e a gente ainda não viu aquilo acontecer, e aquilo vai perdendo a força dentro de nós. Mas eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo tinha tanta certeza da volta de Jesus, que ele afirmava que Jesus ia voltar no tempo deles. O tempo está próximo. Nós precisamos voltar a ter essa mesma certeza do que Deus já falou. Entende isso? O que Deus falou, Ele falou. Eu preciso manter isso como um tesouro, como uma coroa. Como uma coroa. A coroa, ela é usada em momentos especiais. Não é? Não se usa coroa todo o tempo. Mas ao mesmo tempo, quando você não usa, você está guardando dela, cuidando dela. Coroa precisa de manutenção, de limpeza, de cuidados. A palavra que Deus está te dando, ela não pode ser usada de qualquer forma. Você precisa descobrir os momentos especiais para você usar a palavra. Você já recebeu de Deus palavras, bota ela para funcionar. Valoriza a tua coroa para que ninguém a roube de você. E a santidade aqui no texto gera uma retribuição. Por que guardastes? Você lembra que eu falei? Eles guardaram a palavra. Ele continua falando: também eu te guardarei. Por que guardastes? Também eu te guardarei. A promessa é claro. Quanto mais eu mergulho na minha vida, na palavra, mais Ele vai me proteger. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é uma proteção para você. Sabe como que funciona a palavra? A palavra funciona como um manual. E se você seguir o que está no manual, o resultado tem que ser aquele. Porque se não acontecer do jeito que está no manual, você fez tudo direitinho, leu todos os tópicos, executou tudo perfeitamente, no final saiu errado. O que sabe o que significa? Ou você
fez alguma coisa errada no processo, esqueceu algum tópico, ou o produto que você comprou está com defeito. E a culpa, então, é de quem construiu. No nosso caso, quem construiu a palavra que nós estamos lendo não tem como ter feito errado. Significa que se você guardar a palavra, proteger a palavra, vai ter resultado. Ele fala, porque você guardou a palavra, porque você preservou a palavra, porque você valorizou o que eu te dei, eu também vou valorizar você, vou guardar você, vou deixar você do jeito certo, vou te abençoar. E aqui a gente entra em um tema bem complicado que eu não quero entrar hoje. Mas ele fala que ele vai te guardar quando as coisas ficarem bem difíceis. Entende isso? Mas ele fala aqui também que ele não é só o santo, como também ele é o verdadeiro. Ele é o santo, mas também ele é o verdadeiro. E a expressão verdade aqui é um contraste com a perseguição que aquela igreja estava sofrendo. Aquela igreja estava sofrendo uma perseguição. Quem estava perseguindo ela? Ele diz aqui, ele fala, aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Sabe, aqui pode estar falando de judeus realmente. E quando ele fala que eles se diziam judeus e não eram, mentem, ele pode estar trazendo a ideia que Paulo tinha sobre os verdadeiros judeus. Mas aqui eu acredito que é isso mesmo, porque eles estão nas sinagogas de Satanás. E eu começo a olhar esse texto e eu não consigo parar de pensar que ele está se referindo aos escribas, os fariseus, os saduceus, que se reuniam nas sinagogas. E ele fala, aquilo ali é um antro, é o que ele está dizendo. Pode também estar falando de gnósticos que estavam dizendo que eles eram judeus espiritualmente. Pode ser também. Mas eu entendo que, na verdade, eles estavam sendo perseguidos por pessoas que estavam dizendo mentiras a respeito de si mesmo. E ele fala assim, eu sou o verdadeiro. Eles estão mentindo, mas eu sou o verdadeiro. Cristo é também a certeza de que as promessas aqui declaradas nessa carta vão ser liberadas. Ele não está falando a verdade, ele é a própria verdade. Ele falou, se eu tenho uma porta aberta, a porta está aberta. Se o que eu fecho ninguém vai abrir um dia, porque ele fala, a porta que eu fecho ninguém abrirá no futuro. A porta que eu abro ninguém fechará. E ele fala, eu já tenho aberto uma porta e ninguém a fechará. Para aquele povo de Filadélfia. Significa que ele é a verdade. O que ele diz vai acontecer. Então esse texto vai falar para aquele povo que eles não precisavam se preocupar. E ele fala assim, esses da sinagoga de Satanás, esses judeus que dizem ser judeus e não são, eu vou fazer eles virem e se prostrar aos teus pés e reconhecer ou conhecer que eu te amei. Sabe, eu acredito particularmente que prostrar aqui não é adoração, porque só o Senhor nós vamos adorar. Mas esse texto está dizendo aqui que esse povo que estava que estava acusando, que estava perseguindo a igreja de Filadélfia, era um povo que era soberbo. Era um povo que achava que era uma coisa que não era. Era um sistema religioso que estava corrompido pela mentira. Porque a religiosidade é justamente isso, é você pregar uma coisa, mas na verdade ser outra. É o que eles faziam, eles diziam que eram, mas na verdade não eram. Entende? Então é um sistema religioso que está envolto com a mentira. Ele fala, eles vão vir. E a palavra aqui, prostrar, é justamente uma palavra que era uma palavra de adoração, uma expressão de adoração. Mas também era uma expressão, e por isso que eu acho que ele está falando de judeus, era uma expressão que era uma
uma saudação, não uma saudação, um cumprimento, um reconhecimento que se dava aos sumos sacerdotes. Quando fala a palavra prostrar aqui, era também usada para um cumprimento, uma reverência ao sumo sacerdote, que era comum na época. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esses que são da sinagoga de Satanás, que querem receber a reverência, eles vão ter que reconhecer que vocês são sumos sacerdotes. Eles vão ter que reconhecer que vocês são aqueles que representam Deus na terra. É isso. Esse texto está falando que nós que andamos guardando a palavra, nós seremos reconhecidos como aqueles que são representantes de Deus na terra. E para eles isso era muito forte. Imagina para um judeu ter que reconhecer que um gentio era o representante de Deus na terra, porque o sumo sacerdote representava todo Israel. Ele era o maioral, o de maior estima na sociedade. E agora um gentio de Filadélfia vai ser reconhecido, vai ser reverenciado como alguém que representa o próprio Deus. Nossa, isso é demais. E quando eu olho para isso, eu vejo que a verdade, a verdade que ele é, não o que ele fala, mas a verdade que ele é, garante que isso vai acontecer. E eu quero liberar essa palavra sobre nós também. Eu quero liberar justamente isso, que por nós guardarmos a verdade, guardarmos a palavra, e eu quero liberar isso sobre cada um de nós que estamos aqui, você que está assistindo na internet depois. Esse guardar a verdade vai revelar algo dentro de nós, vai revelar a coroa, o governo de Cristo sobre nós. E sabe o que vai acontecer? Você se tornará um referencial aonde quer que você passe. Em qualquer área da sociedade, as pessoas vão ter que reconhecer que você é um representante de Deus naquela área. Entende isso? É o que Deus quer que a gente faça. Esse papel é da igreja. Da igreja Porto, não, da igreja Juninho, Maristela, entendeu? Marisa, é da igreja, de vocês. É de mim, é da igreja Franklin. É das igrejas que vão por aí. Então, os crentes de Filadélfia eram representantes legais do Eterno. E a terceira coisa que ele se apresenta como aquele que possui a chave de Davi. A chave revela o poder de Cristo e sua autoridade para abrir o reino de Deus aos homens. A chave de Davi, eu tenho trabalhado com essa visão há muito tempo, mas eu não quero puxar para o lado da adoração, da intercessão. Mas eu quero puxar para o lado de que essa chave é poderosa. O Senhor Jesus, ele se apresenta de uma forma que é aquele que tem a chave para abrir a porta. Por isso que ele pode abrir a porta e ninguém mais fechar na igreja de Filadélfia. Agora, se você olhar no final do Velho Testamento, preste atenção no que eu vou dizer. No final do Velho Testamento, você vai ter um templo ou um tabernáculo sem a presença de Deus. O sacerdócio estava condenado, Deus não estava mais. Ele falou: eu tenho ânsia de vômito na adoração de vocês, na libação de vocês. Ele não aguenta mais ouvir as canções, é o que ele diz. Acaba o Velho Testamento falando que Deus está fora do templo. Preste atenção, isso é muito sério, porque quem gerou Israel foi Deus. Quem gerou o templo foi Deus. Quem entrou no templo foi Deus. Mas os homens afastaram Deus do templo. E como termina o Novo Testamento? Da mesma forma. Jesus está do lado de fora. Como ele se apresenta para as igrejas? Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Significa que Jesus está do lado de fora das igrejas. Às vezes a gente lê esse texto e não pensa muito bem o que significa. Significa que nos últimos tempos haverão muitas igrejas, quase todas elas, onde Jesus não vai estar dentro dela. Mas ele vai estar sempre do lado de fora falando assim: ei, gente, deixa eu entrar. Aí algum maluco abre a porta, ele entra um pouco, mas a religião coloca ele para fora de novo. Misericórdia de Jesus. Isso é uma coisa muito séria. Porque assim como Deus criou Israel, Deus criou a igreja. Morreu por ela através de seu Filho Jesus. Capacitou-nos com dons espirituais. E o que nós fizemos? A mesma coisa que Israel. Colocamos Deus para fora das nossas igrejas. Mas Filadélfia é uma igreja diferente. Se nas outras igrejas ele está batendo na porta, na igreja de Filadélfia ele já entra. Porque ele tem lugar. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus e vivemos a verdade, ele tem lugar no nosso meio. E ele se apresenta segurando a chave. E em vez de falar, abre a porta para eu entrar, ele fala assim, ó, eu tenho a chave. Que chave é essa? A chave do governo. A chave do céu. Eu posso abrir portas que ninguém pode abrir. E se eu abrir, ninguém da terra fecha. E eu posso fechar portas que ninguém pode mais abrir. Ele se apresenta de uma forma muito especial para a igreja. Ele vem abrindo sua realidade para os homens. Jesus está falando assim, agora é a hora de vocês entrarem. Ele mudou a figura. A gente cantou aqui. Como que é? Eu abro a porta. Entrar. Como que é? Como que é? Canta aí, Douglas. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar tudo em mim. Né? Essa aí é a nossa canção. Pode entrar, abre a porta. A casa é sua. E vem queimar tudo em mim. Tem até coreografia aqui, tá vendo? Que coisa linda. A Vânia que se segura, tá vendo? Ontem foi muito lindo a gente ministrando lá, as meninas da dança lá da Vânia, o pessoal também do New Life, o pessoal da igreja local. Foi muito gostoso ontem. Mas se a gente canta para ele entrar, aqui para Filadélfia ele fala assim, ele está abrindo a porta e falando assim, pode entrar. Jesus falando para a gente, a casa é sua e vem. Eu vou queimar tudo aqui. Não sei o que ele fala. Vai falar alguma coisa para você. Mas ele está abrindo a porta. Ele está se apresentando como aquele que tem a chave, que tem o governo. E eu fiquei pensando, cara, essa mensagem, essa palavra é muito boa. Nós viemos 2 semanas aqui, eu batendo. Não foi? 2 semanas batendo. Aí vocês chegaram aqui na semana do Light. Aí esse texto aqui fala de uma igreja que Deus está aprovando, que é uma igreja que tem pouca força, é uma igreja que até trabalha, ele conhece as obras, tem obras. É fraco, mas tem obras. Faz até alguma coisa, mas guarda a verdade. É uma igreja de verdade, uma igreja que mantém princípio, que é fiel àquilo que recebeu. Entende isso? E aí eu fiquei pensando, Senhor, e aí? O Senhor falou comigo assim, é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer de vocês esse lugar. O Senhor tem falado comigo sobre mim, Ele tem falado, Franklin, você é esse lugar para mim. Mas Ele falou comigo, eu quero que você crie esse lugar para que eu possa vir. Não só como você, igreja, indivíduo, mas você, igreja local,
um corpo de Cristo. E eu comecei a observar isso, e o Senhor me levou para o nome Filadélfia. E esse texto vai nos levar justamente para isso. Deixa eu ler para vocês aqui uma situação. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada no 2º século antes de Cristo por Eumenes. Ele era um rei de Pérgamo. E quando ele funda a cidade, ele funda em homenagem ao seu irmão. O seu irmão se chamava Átalo. Mas a história conta que esse cara foi tão fiel ao seu irmão, ao rei. Sabe quando alguém é tão seu amigo que você quer honrar esse cara, que você quer dizer que ele é alguém especial, que ele recebeu um novo nome, ele recebeu um título, Fidelfo. Você não é só meu irmão Atalo, você é o meu irmão Fidelfo. Então, quando alguém recebe o nome Fidelfo, o título de Fidelfo, significa que essa pessoa é digna, porque ela é uma pessoa leal, uma pessoa fiel. E a palavra Fidelfo vem do amor entre irmãos. Nós temos o amor ágape, mas nós temos o amor filéu. A palavra fidel e a palavra filéu trazem a mesma ideia. O amor entre irmãos. Fidelidade tem a ver com o amor entre irmãos. Se as 7 cartas representam o fim que precede a vinda de Jesus, significa que existe uma igreja que vai sobreviver a esse caos no fim dessa era presente, quando a tribulação ameaçar o mundo. Deus vai se dirigir à humanidade com amor e beneficiará uma comunidade. Que comunidade é essa? Uma comunidade que anda como Filadélfia. E o nome Filadélfia aqui não é à toa. Tem a ver com aqueles irmãos que são fiéis uns aos outros. Uma comunidade de fidelidade. Sabe, a chave é o símbolo da autoridade e revela o direito de Cristo, porque Ele é o Senhor tanto do reino quanto da igreja. E Ele faz o que Ele quer. Ele começa dizendo que Ele tem os anjos da igreja, Ele tem a igreja nas suas mãos. Ele faz o que quer com ela. E existe uma igreja, entre as 7 igrejas, que Ele vai se revelar. É a igreja de fidelidade, igreja de irmãos. Uma igreja que guarda a palavra e guarda a vida um do outro. Sabe o que veio no meu coração? Que está chegando esse tempo, onde o Senhor Ele vai unir pessoas pelo coração. E quando a gente começou a pensar em sair lá da Tempo de Deus, no finalzinho já, eu estava entendendo isso e eu sabia que o Juninho e o Douglas iriam comigo. E quando eu pensei nisso, eu falei: Senhor, mas eles são tão diferentes. E isso dentro do meu coração, eu fiquei pensando nisso, orando sobre isso. E quando eu estava pensando nessa palavra, o Senhor me ensinando, o Juninho ontem falando com a Simone, ou hoje falando com a Simone, você falou profeticamente, nem sabe. Ela falou assim: mas você tem que preparar a palavra e vai ficar arrumando as coisas aqui, não sei o que. Aí você falou assim: ele já arrumou a palavra desde terça-feira, não foi? E foi na terça-feira que Deus me deu essa palavra. O Senhor falou: eu quero que você pregue sobre isso. E pensando em vocês dois, o Senhor falou comigo assim: eu trouxe eles dois como primícia daquilo que eu vou fazer.
pessoas diferentes que vão se tornar irmãos. Então eu quero profetizar primeiro para a gente, mas para todos nós, e para a igreja do Senhor, que esse último tempo, Deus levantará pessoas que andarão como irmãos. O MASC, por exemplo, o que Deus está fazendo, a unidade que Deus está linkando o meu coração com o coração do apóstolo Márcio, é Deus trazendo irmãos para perto. E aí é muito mais do que a igreja Porto, ou a igreja MASC, ou a igreja Ágape. Ontem quem estava lá viu o que aconteceu no final. A gente estava ali adorando e Deus vindo, e o pastor presidente olhou para a gente, né, e falou para o Juninho assim, como que ele falou da guerra da bateria, como que é? A bateria de guerra, e começou a falar para a gente, tu viu aquela hora? E ele falou assim, eu quero vocês me ajudando aqui. E falou para o Jefferson também, eu quero você, chamou até de pastor. E toda hora todo mundo está falando que ele era presbítero, né? Mas ele chama ele pastor, é pastor, filho. Pastor, eu quero você aqui me ajudando. E ele não estava falando para a gente passar para a igreja. Tanto que ele abençoou os nossos ministérios locais. Ele está falando sobre uma igreja que vai andar como Filadélfia. Irmãos que vão se amar. No meu coração, isso está explodindo nessa noite. Na verdade, Deus está nos dando uma oportunidade. Eu não falei que a igreja era uma oportunidade, que eu ia falar isso na mensagem. Nós temos uma oportunidade, nós somos tão pequenos, mas nós podemos aprender a nos amar dessa forma, guardando a palavra e guardando um ao outro. É o grande pulo do gato do livro de Apocalipse, é a igreja de Filadélfia. Uma igreja que sabe andar de mãos dadas. Uma igreja que aprendeu a ajudar um ao outro. Uma igreja de amigos. Sabe, quando você é chefe de alguém, e a maioria das igrejas funcionam assim, tem o chefe, tem os encarregados que fazem o resto do povo trabalhar segundo a visão do chefe. Você não tem relacionamento. Não há amizade, não há diálogo. E eu creio que Deus vai fazer a gente crescer. Mas o problema é, quando a gente crescer, a gente precisa saber o que fazer. Porque senão a gente vai criar o mesmo modelo de chefe, de encarregados e de povo. A gente precisa descobrir em Deus como que funciona esse processo de gerar essa igreja. E o texto já diz, ele fala: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, mas eu também sou a chave. O que faz isso acontecer, assim como você quer andar em santidade, anda nele. Assim como você quer andar na verdade, anda nele. Assim como você quer abrir as portas, você precisa estar nele. O segredo, então, da comunidade de Filadélfia, sabe qual era? Era ele. Era a presença de Deus. Sabe qual é o que vai nos unir? Sabe o que vai unir as igrejas em Campo Grande e em todos os lugares? Só existe uma coisa que pode nos unir: é a presença de Deus. Ontem, quando nós estávamos ali, e foi um culto assim muito diferente, a gente começou a adorar e de repente já veio gente para frente. O Cláudio veio, já fez apelo, a gente aceitou Jesus. Aí o rapaz estava tocando guitarra com a gente, o Cebola, o André, falou assim: agora é o dízimo, que deve ser o final, dízimo e oferta. Eu falei: não teve nem mensagem ainda, né? Foi um culto louco e a glória de Deus veio de várias formas. Veio o Jefferson com uma palavra centrada, falando de um desafio de você fazer a diferença na sociedade. Depois veio mais adoração e veio mais uma palavra, e no final veio aquela loucura toda, e acabou o culto quase 11 horas da noite. Acabou quase 11 horas, né? 11h10 acabou? 11h10 acabou o culto. E
Quando acabou o culto, quando deu aquilo tudo, o pastor teve aquela revelação de unidade. Por quê? Porque quem estava ali? Aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem o governo da igreja. E quando ele está, filhos começam a se amar. Amém? Vocês podem entender isso? É assim que funciona. E é isso que a gente precisa viver. É o nosso maior desafio, é encontrar esse lugar. Amém? Um lugar de fidelidade. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.